Não era preciso sofrer tanto, mas o Benfica sai de Vila do Conde com um triunfo por 2-3 diante do Rio Ave e fecha este ciclo competitivo com um triunfo. Mas apesar de haver esta paragem para seleções, o Benfica não vai parar e tem 5 trabalhos que quer fazer nos próximos dias. Descobre quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe enganada. Foi uma vitória difícil, mas os 3 pontos foram conquistados. O Benfica bateu o Rio Ave por 2-3 em jogo da 26ª jornada da Primeira Liga, num jogo em que podemos ter goleado e que em alguns momentos até parecia muito fácil, mas o Benfica acabou por ter que sofrer um bocadinho. As Águias, que somaram o 6º triunfo consecutivo para o campeonato, chegaram a ter 2 golos de vantagem, depois dos golos de Cockchu aos 30 minutos e de Pavlidis aos 53, de grande qualidade. Controlámos a partida e estávamos a somar várias oportunidades, mas permitimos que o Rio Ave voltasse ao jogo. A Aguilera aos 64 reduziu de livre e o Benfica sentiu esse gol sofrido. Pouco depois, um erro muito grave de Florentino Luís, perdeu a bola em zona proibida, levou a Cleiton a empatar aos 75 e a coisa ficou difícil, mas valeu o golo de Aktürkoğlu aos 81, que voltou a colocar o Benfica em vantagem e a dar então esta importante vitória às Águias, um momento especial, até porque foi o gol 100 das Águias nesta temporada, e com este triunfo no Estádio dos Arcos, o Benfica mantém-se em perseguição ao Sporting, sendo segundo com 59 pontos, a 3 dos Leões, com menos um jogo disputado. Agora temos uma paragem para jogos das seleções, com o Benfica a regressar à competição no dia 28 de março, diante do Gil Vicente. O foco agora é preparar o resto da temporada, mas também os próximos meses, e há vários trabalhos a fazer nesta pausa para a competição de 11 dias, e então hoje vamos aproveitar para destacar os 5 trabalhos que o Benfica precisa de fazer nos próximos dias. O Benfica continua vivo e na luta pelo 39, vai ser uma caminhada muito dura e não há espaço para erros. Temos 9 finais no campeonato e é preciso continuar a vencer todos os jogos. O calendário vai ser duríssimo, mas as próximas semanas vão ser decisivas para perceber a fibra desta equipa e se conseguimos tornar a época 2024-2025 com uma temporada de sucesso e gloriosa. Um dos grandes desafios desta pausa é colocar todo o plantel preparado e focado para os grandes desafios que aí vêm. O Benfica começa por acertar o calendário com o jogo em Barcelos, diante do Gil Vicente, que está em atraso. As restantes partidas que faltam são Farense em casa, Porto fora, Aroca em casa, Vitória fora, Ave Fechada em casa, Estoril fora, Sporting em casa e Sporting Braga fora. É um calendário muito, muito duro e é preciso preparar estes jogos ao mínimo pormenor. Temos 9 finais e não dá para escorregar em nenhum destes jogos. É tentar conquistar os 3 pontos em cada partida, sendo algumas mais fáceis que outras, mas não dá mesmo espaço para escorregar. Além disso, há também a meia-final da Taça de Portugal, diante do Tirsense, do Campeonato de Portugal. O Benfica tem toda a obrigação de chegar à final da Prova Rainha e voltar a conquistar um troféu que já não ganha há alguns anos. O foco tem de estar nestes 11, neste caso esperemos que seja 12 jogos, que são a máxima prioridade, e é preparar a equipa ao máximo para que todos estes jogos corram bem. Outro dos aspectos mais importantes passa pela recuperação física do plantel. Há aqui vários jogadores com desgaste acumulado que precisam de recuperar tanto física como mentalmente. A recuperação de Tomás Araújo é essencial e é o que tem estado mais em baixo fisicamente nos últimos jogos. Austin também pode aproveitar esta pausa para recuperar fisicamente. Ele que tem jogado muito e que também se nota aqui algum cansaço. Quem também pode aproveitar esta pausa é Renato Sanches, para estar cada vez mais em forma. Ele pode ser muito importante nesta fase final da época. Esperemos que consiga estar longe de lesões. E falando em lesionados, Di Maria e Tiago Veia devem já estar recuperados nesta paragem, apesar do português ainda precisar de mais algum tempo para ficar apto para jogar, uma vez que teve uma longa paragem. Esta também pode ser aqui também uma boa oportunidade para alguns dos miúdos da formação mostrar o seu valor ao treinador do Benfica e quem sabe terem a oportunidade em jogos futuros. Apesar de ter perdido vários jogadores para a seleção, Bruno Lage pode e deve também começar a trabalhar e a preparar alguns ajustes táticos e melhorar algumas estratégias no jogo da equipa, melhorar principalmente a eficácia ofensiva, que tem sido uma dor de cabeça durante a temporada.
mas também trabalhar no processo defensivo, que também temos cometido demasiados erros e há que procurar evitar isso ao máximo. Os jogadores que ficam podem ter então um trabalho mais individualizado, o que pode levar a treinos mais específicos para manter o ritmo, mas também ajudar para ganhar um maior entrosamento entre esses jogadores que vão ficar e quem sabe pode haver aqui uma nova estratégia e a equipa estar ainda melhor preparada para os grandes desafios que aí vêm. Mas o Benfica não vai ficar a pensar apenas e só no presente, mas também vai começar a olhar para o futuro e começar a preparar os próximos meses. Os processos de renovação de alguns jogadores podem ter avanços significativos nos próximos dias. Otamendi e Di Maria estão em final de contrato e o Benfica parece ter interesse na renovação tanto de um como outro jogador, mas a decisão para os experientes argentinos deve ficar para o final da temporada. No atual plantel há ainda 3 jogadores que terminam um contrato com o clube em 2027. Curiosamente é um trio de jogadores formados no clube, Samuel Soares, António Silva e Florentino Luís. E se é certo que os dois últimos têm cometido aqui ou ali alguns erros graves, o Benfica não quer arriscar-se a perder jogadores em final de contrato, muito menos jogadores da formação, e para se precaver a isso deve avançar para a renovação deste trio de jogadores. O jovem médio Nuno Félix, que se estreou recentemente na equipa principal, também deve prolongar o seu vínculo em breve. A estrutura benfiquista também quer avançar no plano para as entradas para a próxima temporada e as decisões começam primeiro no atual plantel. Os emprestados Samuel Dal, Renato Sanches e Amdoni têm a opção de compra. Deste trio, o lateral nórdico é aquele no qual a decisão já está fechada, é para ficar. Bruno Lage tem gostado bastante de Dal e quer continuar a contar com ele no Benfica. Já Renato Sanches continua a levantar muitas dúvidas fisicamente e a cláusula da Amdoni é vista como cara, ainda que haja interesse na continuidade do suíço no Benfica. Por estar no Mundial de Clubes, o Benfica vai querer usar a janela de transferência especial para reforçar a sua equipa, que vai ser entre 1 a 10 de junho, mas não quer fazer um grande investimento, pois essas contratações vão ficar no exercício desta época e assim os negócios mais elevados devem ficar para depois de julho, para entrarem nas contas da época 25-26. O Desejo passa por contratar por valores baixos, sendo que as duas posições no qual o Benfica deseja ser reforçadas passa pela lateral direita e pelo meio campo. O Benfica vai estar especialmente atento ao mercado nacional, sendo que as Águias vão continuar a sinalizar alguns jogadores do nosso campeonato com capacidade de dar o salto para a nossa equipa. Na lateral direita já sabemos, Nelson Semedo, que está em final de contrato com o Wolverhampton, é o nome mais forte. Há interesse das Águias e do jogador num possível regresso. Vamos ver se esse negócio vai ser fechado e oficializado a tempo para que ele possa já dar o seu contributo no Mundial de Clubes. Quanto ao reforço do meio campo, a aposta deve recair num médio jovem com potencial. Gustavo Sá do Famalicão e Tomás Andal do Vitória já foram 2 nomes apontados ao Benfica, mas tanto um como o outro iria obrigar a um investimento por parte do Benfica que não deve querer fazer antes do início de julho, devido a entrar nas contas desta época. Portanto, será interessante perceber se o Benfica vai procurar esperar um bocadinho pelo médio, se vai o contratar logo, se vai apostar no mercado nacional ou se vai ao estrangeiro contratar esse médio. E o último ponto de trabalho é começar a preparar a pré-temporada, que vai ser muito diferente do habitual, por haver um Mundial de Clubes onde o Benfica vai estar presente. Competição essa que vai disputar-se entre 14 de junho a 13 de julho e os jogadores vão ter muito pouco tempo de descanso, uma curta pausa após o final da época, que no máximo será dia 25 de maio, com a final da Taça de Portugal, seguida de um regresso aos treinos e preparação para a competição. Antes da prova, é expectável haver alguns particulares para preparar a equipa para esta competição mundial, provavelmente já nos Estados Unidos da América, e isso tem de ser preparado. A restante pré-temporada do Benfica vai estar dependente do percurso da equipa no Mundial de Clubes. Caso avance para a fase final da competição, haverá pouco espaço para preparar a próxima temporada, que começa no início de agosto, e, portanto, é mesmo necessário haver aqui uma flexibilidade, uma grande capacidade de organização para que não só estejamos preparados para o Mundial de Clubes e para que tudo corra bem e possamos chegar o mais longe possível, mas também preparar a equipa para a próxima temporada não ficar prejudicada.
Derrota das Jovens Águias, o Benfica B perdeu diante do Tondela por 2-1 em jogo a contar para a 26ª jornada da Segunda Liga. A equipa bem encarnada foi reforçada com Bajami e João Rego, jogadores que habitualmente estão a trabalhar com a equipa principal, mas infelizmente não conseguiram somar um bom resultado. Os beirões colocaram-se em vantagem aos 21 minutos, através de um gol de António Xavier. Perto do final, aos 78, os encarnados ainda conseguiram chegar ao empate num belo remate de Diogo Prioste, também já assistiu pela equipa principal do Benfica. Contudo, o Tondela chegou ao gol da vitória nos minutos finais por Miro, aos 88, e com esta derrota o Benfica B cai para o 7º lugar da Segunda Liga com 40 pontos conquistados. O futebol feminino está cada vez mais perto do pentacampeonato. O Benfica bateu o Damaense por 0-2 em jogo a contar para a jornada 18 do Campeonato Português de Futebol Feminino. A avançada Cristina Martim Prieto foi a grande protagonista da partida ao apontar o bis da vitória encarnada aos 10 e 80 minutos. A espanhola é agora a melhor marcadora do campeonato com 15 golos, empatada com Tati Sena do Sporting Braga. Com este resultado, o Benfica chega aos 50 pontos, mais 8 que o Sporting, com as águias a ficarem cada vez mais perto de celebrar mais um campeonato. Foi um jogo duro no futsal. O Benfica teve de lutar muito para derrotar o Fundão por 4-8 na 16ª jornada do Campeonato Nacional de Futsal. O jogo até começou bem para as águias, com Igor de Sousa aos 4 minutos e Diego Nunes aos 6, a colocar o Benfica com 2 golos de vantagem, mas o Fundão reagiu com um bis de Caio Pedro aos 8 e 12. O Benfica voltou a marcar por Lúcio Rocha aos 15, mas o Fundão também voltou a conseguir empatar a partida por Pelé aos 19. Ao intervalo registava-se um empate 3-3. Na segunda parte manteve-se um jogo de parada e resposta. Diego Nunes bisou na partida aos 22, mas Caio Pedro respondeu aos 33, fazendo um hat-trick e voltando a colocar a partida novamente empatada. Mas o Benfica não desistiu e o guarda-redes Léo Guguel colocou o Benfica em vantagem aos 34, com André Coelho aos 35 a colocar o Benfica com 2 golos. O Fundão apostou no 5-4, mas acabou por ser o Benfica a aproveitar com um bis de Léo Guguel aos 39 e de Arthur a fechar as contas aos 39 também. Com esta vitória, o Benfica chega aos 42 pontos e tem menos 2 com o líder Sporting. Foi um triunfo categórico no voleibol. O Benfica não deu hipóteses e ficou mais perto das meias finais do Campeonato Nacional de Voleibol, com uma vitória diante do Alano Alves por 3-0 no primeiro jogo dos quartos de final do play-off. Os campeões nacionais venceram os visitantes com os parciais de 25-17, 25-15 e 25-17. O oposto polaco, Mikhail Godelski, foi o grande destaque das águias ao conseguir 16 pontos. O segundo jogo entre as duas equipas será no dia 22 de março, agora em Gondomar. A eliminatória vai decidir-se a melhor 3 jogos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre este jogo entre o Rio Ave e Benfica. Não era preciso sofrer tanto, não é verdade? Queria saber também quais é que são os aspectos que tu consideras que são essenciais para o Benfica conquistar tanto o campeonato como a Taça de Portugal e quais é que são os trabalhos que têm mesmo de ser feitos nestes próximos dias. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag trabalhos na pausa. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.